Olá a todos, olá a todas, meu nome é Roberto Lota e vim hoje conversar um pouquinho com vocês, ou melhor, iniciar o estudo com vocês de uma obra fundamental do Espiritismo, de uma obra fundamental do nosso grande Leon Denis. Essa obra é O Espiritismo na Arte. Nós vamos começar hoje nossos estudos, vamos tentar fazer um panorama do contexto social, cultural e artístico em que vivia o Leon Denis, para que a gente possa fazer um mergulho profundo sobre essa obra, sobre esse livro. Nós vamos fazer isso em vários capítulos, em vídeos relativamente curtos aqui, para que a gente possa ter uma discussão com muita tranquilidade e, ao mesmo tempo, com muita profundidade. Bom, para a gente começar nossos estudos, eu preparei para a gente alguns slides, porque hoje nós vamos ter a oportunidade de analisar algumas obras artísticas do período de Leon Denis. Então, para isso, é melhor que a gente verifique, que a gente visualize, para que a gente verifique, porque vai ficar um pouquinho mais fácil de a gente entender. Ok? Vamos começar aqui. Eu já inicio compartilhando com vocês os nossos slides, falando sobre, o espiritismo na arte, o contexto artístico em que o Leon Denis estava inserido. Mas, para não perdermos de vista, nós temos que entender que a obra de Leon Denis ela é publicada em 1922, tá? Que é um período importante para a gente começar a refletir no que isso interessa, no que isso importa nos estudos do livro em si. Bom, a obra tem 11 partes, contendo várias reflexões sobre uma infinidade de aspectos artísticos. Então, Leon Denis ele começa definindo o que para ele é arte, como essa arte deve se manifestar nos procedimentos, na sua construção, no seu dia a dia, no seu uso. Então, quais são os arcabouços dessa arte, para depois ele começar a especificar, a partir dessa teoria que ele já levantou, ele começar a especificar como isso vai acontecer na música, na literatura, na arquitetura e na pintura. Bom, basicamente, a tese do Leon Denis é demonstrar como há um intercâmbio entre esse mundo espiritual e o mundo material em que vivemos e como isso é fundamental na formação artística. Tá? Então, para o Leon Denis, a obra não é construída única e simplesmente pela construção ou pelo procedimento de formação do artista. Há uma relação de intercâmbio. Tudo bem? Bom, um outro ponto que me parece muito relevante para nós é a gente também tentar entender, é a gente também distinguir o que seria uma arte espírita e o que seria um espiritismo na arte. No livro, e eu vou botar alguns fragmentos, porque aí a gente aproveita esse nosso estudo comum para a gente ler um pouco a obra, ler um pouco o próprio Leon Denis, ele diz assim: o espiritismo vem abrir para a arte novas perspectivas, horizontes sem limites. A comunicação que ele estabelece entre os mundos visível e invisível, as indicações fornecidas sobre as condições da vida no além, a revelação que ele nos traz das leis de harmonia e de beleza que regem o universo, vem oferecer aos nossos pensadores, aos nossos artistas, motivos inesgotáveis de inspiração. Então, há algumas palavras-chave aqui. A primeira é: o espiritismo abre novos horizontes. Então, eu passo a ver coisas que eu não via antes. Isso se dá pela comunicação que se estabelece entre os dois mundos. E aí ele continua: as indicações fornecidas sobre as condições da vida no além, ou seja, eu consigo agora vislumbrar o que acontece do outro lado, a revelação que ele nos traz das leis de harmonia e de beleza que regem o universo. Aqui tem um ponto fundamental que, em muitos momentos da obra de Leon Denis, ele comenta sobre a busca por um belo. Para Leon Denis, há uma concepção algo grega do que seja arte. E essa concepção grega resgata invariavelmente a Platão e a Aristóteles. Especificamente a Aristóteles, que via a arte como um processo de simetria e equilíbrio, nós vamos comentar um pouquinho mais para frente. Leon Denis diz que as leis da harmonia e da beleza que regem o universo. Então, para Leon Denis, eu compreendendo que a arte, para ser uma arte de valor, ela precisa ser equilibrada, simétrica e harmônica, na verdade, isso é uma forma de eu olhar o mundo em que eu estou inserido. Na verdade, isso é uma forma, ao reconhecer essa forma equilibrada, harmônica e simétrica do mundo, eu reconheço a verdade desse mundo e, consequentemente, a beleza desse mundo.
Então, para Leon Denis, isso é fundamental na construção da arte. E depois ele diz, isso vem oferecer aos nossos pensadores, os nossos artistas e poetas, motivos inesgotáveis de inspiração, ou seja, assuntos inesgotáveis. É a própria beleza do universo, é a própria constatação de que o universo, com toda a sua grandeza, com toda a sua beleza, com toda a sua magnitude, ele por si só já é um motivo inesgotável para a inspiração. Observe então que Leon Denis aqui, ele aborda, podemos dizer, um aspecto mais transcendental da arte. A arte não se ocuparia, essa grande arte, ela não se ocuparia, por exemplo, de fenômenos do dia a dia que fossem mais prosaicos, a menos que tais fenômenos revelassem essa grandeza do universo. Então, a partir daí, eu posso fazer uma distinção entre arte espírita e espiritismo na arte. A arte espírita é aquela em que eu tematizo o espiritismo. Então, por exemplo, eu vou assistir a uma peça, eu vou ler um livro e, no meio daquela obra de arte, eu começo a falar sobre o espiritismo. Então, vamos dar um exemplo claro de como isso poderia acontecer. Quando a gente lê, por exemplo, de André Luiz e A Vida Continua, ali você tem a Evelina e o Ernesto. Eles estão conversando antes de desencarnar. Estão ali conversando, se encontram numa praça e tal, cada um passando suas dificuldades, começam a se encontrar, e em determinado momento, o Ernesto começa a falar com a Evelina sobre o espiritismo, sobre o quanto o espiritismo é importante, salutar, o quanto é uma preparação para o desencarne, o quanto aquilo é um fortalecimento para a encarnação. Então, há toda uma conversa sobre o espiritismo. Ali seria uma arte espírita, um momento de arte espírita, uma arte em que o espiritismo é o centro. No espiritismo da arte, já é algo mais sofisticado. Então, nesse sentido, o Leon Denis ele muda um processo epistemológico, ou seja, algo relacionado a esse conhecimento. Para Leon Denis, o que é de fundamental é a defesa de uma ideia em que os postulados do espiritismo, em suas verdades por si só, já dariam oportunidade à construção artística. Aí ele volta a motivos inesgotáveis de inspiração. Então, não entendi muito bem. O que significa isso? Significa dizer que quando você faz uma arte, ainda que você não dissesse o nome espiritismo, ainda que você não dissesse o nome, por exemplo, desencarnação, aquela arte revelaria esses postulados inesgotáveis, esses motivos inesgotáveis, esses postulados do espiritismo na sua essência, ainda que não aparecesse especificamente na sua forma. Então, isso é um ponto fundamental para a gente entender o que é o espiritismo na arte. Faz sentido? Bom, então na arte espírita eu tematizo o espiritismo. No espiritismo na arte eu não tematizo necessariamente o espiritismo. Posso fazê-lo, mas na verdade é uma arte que é construída tendo o espiritismo como base e como sustentação. Bom, então que postulados são esses? Eu tenho os fenômenos influenciadores, isso tudo relacionado ao diálogo em que teríamos entre o mundo espiritual e o mundo material, o conhecimento das vidas sucessivas, o que é fundamental também para que eu perceba algo que para o Leon Denis vai ser essencial, que é o próprio conceito de desenvolvimento e evolução. Afinal de contas, para Leon Denis, no livro Espiritismo na Arte, para que eu consiga perceber com toda a clareza, com toda a grandeza e com toda a completude determinados fenômenos artísticos dessa arte que, em alguma forma, tem o espiritismo como base, eu preciso de um desenvolvimento também intelectual. E esse desenvolvimento intelectual é fundamental que ele ocorra a partir das nossas sucessivas vidas e sucessivas encarnações. Nesse sentido, o estudo sobre os destinos. Nota que, quando o Leon Denis fala sobre isso, ele coloca o homem como tema. A gente vai discutir agora, né, ainda nessa nossa aula de hoje, a gente vai discutir de que maneira o momento que o Leon Denis vivia, o fim da Belle Époque, o início dessa modernidade, como esse período de fim do século XIX, início do século XX, como isso abala certas concepções de mundo, como isso abala algumas verdades, e como, em alguma medida, o homem fica de lado de algumas reflexões, depois volta à tona. Então, essa gangorra
que acaba acontecendo no final do século XIX, início do século XX, faz com que o Leon Denis perceba que o homem tem que ter, ou precisa ter, uma posição central, refletir sobre as próprias potências humanas. Tá? Bom, e aí o Leon Denis vai dizer, ainda no livro, que esses postulados proporcionarão aos romancistas e poetas grandes temas. Mas quais postulados especificamente? Não os fenômenos, mas sim o conhecimento da vida e o estudo sobre os destinos. Esses dois postulados, esses dois últimos desses três que eu mencionei, vão proporcionar aos romancistas e poetas grandes temas. Bom, então, resumindo, o que a gente pode entender para dar os nossos primeiros passos? O Espiritismo vai ser a base artística de qualquer obra que tenha como objetivo a elevação espiritual. Então, para que você tenha esse espiritismo na arte, essa arte ela precisa ter como objetivo a elevação espiritual. Ok? Bom, e aí, me parece ser importante dizer de que modo o espiritismo ele se insere no mundo. A gente lembra que nós temos a publicação do Livro dos Espíritos, mais ou menos ali no meio do século XIX, 1847. Então, você tem Kardec publicando o Livro dos Espíritos. E, naquele período, o mundo também começava a acompanhar outras manifestações, como, por exemplo, do materialismo. O Leon Denis ele vai dizer que o materialismo, no campo artístico, por exemplo, ele é um sopro decadente que esteriliza a arte. Então, para o Leon Denis, o materialismo seria algo que degeneraria a arte, uma vez que ele, o materialismo, não consegue perceber esse papel de elevação espiritual. E por que não? Porque, basicamente, o materialismo vai entender a realidade apenas como elemento material. Então, toda a formação e todo o fim da matéria obedece única e exclusivamente às leis físicas, às leis da matéria. Não existiria, por exemplo, um espírito posterior, não existiria um espírito anterior. Ou seja, nós começamos a partir do momento em que nós nascemos. Para o espiritismo, nós vemos diferente. Então, como nós temos os espíritas uma visão mais estendida dessa nossa formação, porque ela é contínua e infinita, né? Ela sempre continuará, embora ela tenha tido um início em Deus, mas ela, a partir de então, ela é incessante. A nossa visão de mundo, ela tenta englobar toda essa trajetória. A gente, quando olha para o nosso progresso, a gente percebe, se a gente nota, por exemplo, o nosso desenvolvimento, a gente percebe que a gente está sempre numa marcha sucessiva. E o materialismo, ele segue uma lógica diferente. Só que essa lógica materialista era uma lógica que estava inserida no período de Leon Denis. Então, por que isso é importante para a gente entender? Vamos tentar colocar esse materialismo junto com os aspectos artísticos. Vamos fazer um. Eu comentei com vocês que há algumas concepções de arte. Então, você tem a arte grega, que começa, por exemplo, com Platão e Aristóteles. Para Platão, a arte ou a grande verdade, ela estaria no mundo das ideias, não no mundo em que vivemos, não nesse mundo material em que estamos. Então, nesse sentido, há um diálogo com esses pressupostos espíritas, né? Nós acreditamos que a pátria espiritual é o nosso mundo verdadeiro. Para Leon Denis, em diálogo com Aristóteles, a arte também seria harmônica, simétrica e equilibrada, como nós comentamos. Em determinado momento, Leon Denis ele vai fazer a seguinte reflexão na página 22 do livro, né, que eu mostrei para vocês, especificamente desse aqui. Ele vai dizer que, sobre a arte, podemos conhecê-la pelo espetáculo que o universo oferece aos nossos sentidos e também pelas obras que ela inspira aos homens de gênio. Então, isso é uma visão que dialoga com a visão de um alemão chamado Friedrich Hegel. O Hegel ele entende a arte como manifestação concreta do espírito. Então, vamos lá. Quando eu coloco essa imagem de um pôr do sol atrás assim do mar, com esses espaços à semelhança de uma praia, para Hegel, isso é o sol nascendo. Quem vai dizer que isso é belo ou não somos nós. Ou seja, isso em si próprio, ou seja, o sol nascendo em si não tem beleza.
quem dota isso de beleza é o espírito humano, que olha, se percebe na pequeno, por exemplo, diante da grandiosidade do fenômeno, fica estarrecido com aquilo, toma aquilo de uma maneira magnânima, grandiosa, se submete àquela força e reconhece que aquilo é belo, por exemplo. Então, a beleza estaria ali nessa manifestação concreta do espírito. Então, essa é a visão de Leon Denis. A visão do materialismo já abre mão desses aspectos, quer dizer, abre mão dessa concepção desse espírito, porque não haveria esse espírito, e vai olhar agora o fenômeno em si. Bom, então, nota o seguinte, pegando essas ideias, a gente consegue perceber como Leon Denis vê a arte. Aqui eu coloquei algo, um fragmento de um texto dele, e fui destacando em negrito para que vocês possam observar com mais clareza como isso se realiza. Então, ele diz que a arte é a procura e a realização da beleza e, ao mesmo tempo, é a procura de Deus. Olha como é que ele associa beleza a Deus. Platão fazia isso, beleza à verdade. Leon Denis, no lugar dessa verdade, coloca Deus como esse criador, a fonte primeira, a realização perfeita da beleza física e moral. Então, Deus se coloca nessa atmosfera maior. Então, observem como Leon Denis coloca o espiritismo agora como epistemologia. Eu vejo o mundo por esse olhar espírita. Entende? Eu olho a arte pelo olhar espírita. De que maneira o espiritismo se encaixa na minha vida a ponto de eu definir um fenômeno artístico, a ponto de eu definir um fenômeno cultural, tendo o espiritismo como base. E quanto mais a inteligência se apura, se aperfeiçoa e se eleva, mais se impregna da ideia do belo. Claro, foi o que nós comentamos. Quanto mais eu desenvolvo, mais eu consigo perceber isso. Então, nesse sentido, poderíamos dizer, resguardando algo aqui, poderíamos dizer que para Leon Denis, o espiritismo seria uma filosofia, ou seja, um processo metodológico que eu utilizaria para olhar os determinados fenômenos. E aí, pessoal, especificamente, eu sugiro a vocês que assistam o episódio 1 do nosso Humberto Schubert, que é aqui, né, no nosso canal, Leon Denis Online. Ele fez um estudo filosófico espírita sensacional, chamado Tendências da Época de Denis, que eu acho que vocês precisam assistir, e ele vai demonstrar como Leon Denis estava conectado, refletia sobre os pensadores do século XIX, de que maneira Leon Denis pode ser olhado como um filósofo, pode ser olhado como um pensador fundamental. Mas aí eu deixo para vocês assistirem depois terminar essa aqui. Ok? Bom, então o objetivo essencial da evolução, portanto, será a procura e a conquista da beleza, a fim de realizar-se no ser e nas suas obras. Está vendo? Sempre algo que volta para a construção do humano. E aí, tal é a norma da alma na sua ascensão infinita. De novo, olha como é que olha a visão de Leon Denis, marcada pelos aspectos espíritas, olha como é que ele olha e diz, não, eu quero a evolução, que é a proposta do destino do homem, são os postulados. Ele encara esses postulados espíritas, claro, até no seu processo metodológico. Bom, aqui a gente entra no contexto artístico da obra, que nos parece fundamental. Bom, Leon Denis publica o Espiritismo na Arte em 1922. O Brasil, nessa época, vivia a Semana da Arte Moderna. E a Semana da Arte Moderna, ela nada mais foi do que uma semana que começa dia 13 de fevereiro e vai mais ou menos ao dia 17 de fevereiro de 1922, que acontece no Teatro Municipal de São Paulo, em que vários artistas, numa palavra só, buscam romper com toda a tradição literária. Buscam dizer que tudo que foi feito para trás tinha um determinado tipo de atraso, de fragilidade, que não mais atendia aos anseios e desejos da contemporaneidade. Pois bem, esse é o processo da vanguarda, da modernidade no Brasil. As vanguardas, elas são as precursoras desse pensamento e desse sentimento. E elas surgem mais ou menos ali, a partir de 1902, 1905, elas vão acontecendo ali com várias manifestações artísticas que tinham como objetivo traduzir um sentimento
que havia no final do século XIX e no início do século XX. Então, o que estava acontecendo ali historicamente? Basicamente, o mundo vivia a Belle Époque. E a Belle Époque, a burguesia daquela época, ela estava altamente eufórica pelo progresso, pela velocidade e pelas comodidades trazidas pela era da máquina, ou seja, o desenvolvimento, o racionalismo, a construção humana, a potência do intelecto, tudo isso gerou nos seres daquele momento uma grande euforia. Talvez algo semelhante quando a gente se deparou há algumas décadas com o computador. Havia uma ideia de que o computador na casa de cada pessoa faria com que nós tivéssemos mais tempo para fazer outras coisas. Afinal de contas, aquilo que eu demorava porque eu tinha que fazer no trabalho, aquilo porque requeria de mim uma série de pré-requisitos, agora o computador me dava tudo à mão, e aí eu poderia ter muito mais tempo para me dedicar a mim e à minha família. Bom, isso era a promessa lá de trás. Então, há toda uma valorização da velocidade e do desenvolvimento. Bom, algumas artes são fundamentais, algumas tecnologias foram fundamentais. O desenvolvimento da ciência da técnica, o automóvel, o cinema e as máquinas voadoras desenvolvem esse progresso material espantoso. E aí, você trazendo para a sua própria realidade, há toda uma tentativa agora de fazer com que esse progresso ele entre na sua vida. Então, se nós quiséssemos pensar no dia de hoje, talvez a internet, um carro mais confortável, muitas vezes até mesmo quando nós assistimos aulas online, quando a gente faz uma consulta online, uma certa sensação de aceleração, né? Então você pensa, bom, hoje meu filho ou eu mesmo estudo em casa, né? Assisto às aulas da escola em casa, então aquelas 2 horas que eu tinha de deslocamento, 1 hora indo, 1 hora voltando, eu ganhei. Antigamente eu ia ao médico, e aí aquela 1 hora e 1 hora indo e voltando, eu ganhei. Então, às vezes, durante um dia, eu economizei 4, 5 horas. Então, no primeiro momento, isso tudo vai gerando uma euforia, vai gerando um senso também de velocidade. A gente consegue perceber isso. As coisas ficaram tão mais rápidas que se você manda um WhatsApp para alguém e a pessoa te responde 2 dias depois, parece desinteresse, como se a pessoa tivesse que te responder imediatamente. Então, essa sensação de tudo é muito instantâneo. Aqui temos um exemplo ao lado de um quadro chamado Automóvel Correndo, de Giacomo Balla, que é um quadro do futurismo, ou seja, que era uma arte que valorizava a velocidade, a tecnologia. Quando você olha para cá, você vê que é uma presença do futuro. Então, eu vou descartar o passado, porque o passado ele era mais lento. Eu vou descartar o passado, porque o passado tinha certas verdades e concepções que parecem não mais explicar o momento presente em que eu vivo. Então, aqui, você olha para a imagem, você não vê o carro, você vê o correndo. Quer dizer, você não está vendo o automóvel em si, mas é como se você estivesse vendo digamos, as ondas que ele faz no desenvolvimento, as rodas, mas tudo em processo. Essa é a proposta, por exemplo, do futurismo. Essa é a proposta dessas artes que começam a surgir. Quando você olha para ela, você nota que ela foge um pouco daquela noção de equilíbrio, simetria e perfeição de Aristóteles. Eu botei lá atrás uma imagem da Última Ceia. Posso até voltar, não tem por que não, mas olha, quando você olha para cá, na Última Ceia dos conceitos de arte, você vê Jesus no centro, né? Você vê, por exemplo, um equilíbrio. Então, olha, Jesus está atrás, aqui na frente de uma janela, então ele fica iluminado, diferentemente aqui dos outros. Nota que todas as linhas saem como se elas fossem metricamente colocadas, porque foram. Então, isso dá para mim uma sensação de perfeita harmonia. Quando eu vejo aqui nesse quadro, eu já tenho a ideia da velocidade. Essa é a proposta. Bom, mas acontece algo nesse período e abala essas concepções. Na verdade, acontecem algumas coisas. A primeira coisa que acontece são as guerras mundiais, a começar, é claro, pela primeira, em 1914. As guerras mundiais, elas tiram essa euforia, né? Ela dota o homem de profunda desilusão e perplexidade. Então, ao falirem essas ideias, porque você passa agora a ter homens sofrendo por conta das guerras, por conta das mutilações e por conta das perdas, a Belle Époque ela se acaba. Então, a guerra ela vai gerar no homem esse senso de pessimismo, de frustração. Não adiantou
todo o esforço, não adiantaram todas as nossas propostas. Como isso não adiantou, isso me fragilizou. Eu fiquei perplexo com a dor que causamos, inclusive com a tecnologia que inventamos. Fiquei desiludido. E aí, nesse momento, nesse período ali, de mais ou menos 1914, 1910, a arte começa a se olhar e começa a tentar entender qual é o papel dela, para que serve a arte, para que serve a pintura, para que serve a música diante no momento de tanta dor. Então, isso vai acontecer na pintura, vai acontecer na literatura, vai acontecer, por exemplo, em todas as artes, em todas as manifestações, como, por exemplo, a música. Poetas começarão a se dizer o seguinte: para quê? Lembro sempre aqui de uma poesia de Drummond, talvez famosa, que ele diz assim: mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução? Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Esse poema, que está contido no livro Alguma Poesia, de 1930, ou seja, no período entre as duas grandes guerras mundiais, esse poema é Drummond dizendo: mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, mas não seria uma solução. Tá bom, tem uma rima, mas o que a rima resolve? O que a rima resolve? Quer dizer, qual é o papel da poesia num período tão dilacerado? Para que serve? O que adianta eu rimar? O mundo é muito mais sombrio, o mundo é muito mais doloroso. Então você está pegando o mundo agora da desilusão e da perplexidade. Ao mesmo tempo, você vai ter no universo científico-filosófico grandes pensadores aprofundando as indagações sobre o homem e o mundo, o que vai desestabilizar o cientificismo racionalista predominantemente na segunda metade do século XIX. Então você tem agora uma reflexão sobre o homem. Então, nesse sentido, você vai ter dois: o Henri Bergson, francês, discutindo as questões do intuicionismo, ou da intuição, e, ao mesmo tempo, você vai ter Freud. Freud, quando publica em 1909 o livro A Interpretação dos Sonhos, ele começa a demonstrar que algumas motivações mais profundas vão regendo os nossos comportamentos. E essas motivações vão além do campo racional. Então, nota que o período em que Leon Denis está inserido, lembra que Leon Denis era francês, no período que Leon Denis está inserido, é um período em que você tem, de um lado, a força do materialismo, com todo o seu racionalismo, com toda a sua lógica, com toda a sua proposta de explicar o mundo a partir da razão, e do outro lado começam a surgir forças como a intuição, como o sonho, que vão revelar outras potências humanas. Por que essas potências humanas são potências que devem ser olhadas? Porque esse racionalismo que se apregoava como infalível, esse materialismo que se apregoava como essencial, não mais deu conta de todos os dramas e todas as angústias do homem. Inclusive, isso vai contribuir para gerar as guerras. Então, o que o Leon Denis começa a observar é, diante disso tudo, diante dessa desilusão, qual é o papel da arte? Para que serve a arte? A arte serve para reforçar essas concepções, ou seja, vamos continuar produzindo as artes como sempre produzimos para gerar os efeitos que estamos gerando, ou não? Ou vamos fazer uma arte que, em alguma medida, possa elevar o homem. Ao mesmo tempo, já que é o papel do espiritismo, uma arte que console e não uma arte que ataque. Por isso que ele vai ser tão contra o materialismo, porque ele está nesse período em que ele vê o mundo atolado nas suas desilusões e perplexidade por conta de todas as mazelas e dores que estavam acontecendo. Então, só para a gente também colocar no tempo, Leon Denis ele é muito contemporâneo. Olha as datas. Por exemplo, com o Fauvismo, que é uma arte que começa ali em 1905 vai até 1907. Basicamente, o que propõe o Fauvismo? A libertação das cores. Então, o céu pode ser verde agora. Agora, a flor pode ser preta. A árvore pode ser branca. Você ressignifica as cores, você liberta, você sai, observa, você sai agora daquela obrigatoriedade de representar o real. Você pode representar agora outros procedimentos, outros fenômenos, você pode representar agora emoções e sensações. Do ponto de vista tecnológico, algo teve que ser inventado para isso. Basicamente foi a fotografia. A fotografia ela vai libertar o artista da representação do real. Então, se antes eu precisava do pintor
para pegar uma imagem minha e da minha família, numa reunião, por exemplo, eu agora não preciso mais. Eu tiro uma fotografia, essa fotografia, claro, na época demorava muito mais tempo, mas bem menos tempo do que uma pintura, eu tirava uma fotografia e agora, já que a fotografia reproduz o real, eu liberto a pintura para trabalhar com outros fenômenos. A pintura agora vai começar a falar de outras coisas. Então, se você quer ver a cor de uma árvore, do céu, você tira uma foto. Agora, se você quiser pegar a impressão, se você quiser, por exemplo, pegar a imagem mais alegre, porque o fauvismo buscava representar a alegria. Então, por isso, muitas cores. Do outro lado, você tem o cubismo. Está aqui, a melhor imagem é do Pablo Picasso, eu dei um exemplo aqui do cubismo, talvez de uma imagem menos conhecida, mas é o poeta. Basicamente, o que o cubismo quer fazer? Olha que interessante. É como se o cubismo ele tentasse mostrar tudo ao mesmo tempo, por todos os ângulos. Vamos dar um exemplo simples. Quando você conversa com alguém que você conheceu, por exemplo, dentro de uma casa espírita, essa pessoa, você vê aquela pessoa naquele cenário. Você não vê aquela pessoa como cônjuge, você não vê aquela pessoa como irmão, você não vê aquela pessoa como trabalhador, você vê aquela pessoa naquele cenário. E aí a gente cria uma imagem daquela pessoa, é muito legal, não é muito legal, é muito interessante, não é muito interessante, qualquer imagem que façamos. Pois bem, se você fosse um cara cubista, você veria tudo ao mesmo tempo. É como se você tivesse todas as informações ao mesmo tempo. De modo que, ao ter todas as informações ao mesmo tempo, você poderia, inclusive, gerar um certo descompasso, do tipo, se eu pergunto para você, vocês estão gostando disso que eu estou fazendo? Talvez 2 respondam sim e 2 respondam não. Então, quando alguém me perguntar, e aí, gostaram? Eu vou responder sim e não. Aí você fala, pô, não faz sentido. É claro que faz. Faz sentido porque essas duas visões são duas visões do sim e do não, são duas visões genuínas do que eu estou fazendo aqui, e ao apresentá-las, eu demonstro a integralidade da análise e não uma visão particular. Então, o cubismo, quando ele decompõe as formas em planos geométricos, ela permite que o espectador veja por vários ângulos. E ao olhar por vários ângulos, ele tem que se aproximar mais da completude do que da parte. Ok? Então, olha só, 1907 a 1914. Nota, então, joga isso um pouco na epistemologia de Leon Denis. Posso olhar o ser humano pelo que ele é agora? Não, eu tenho que olhar o destino, eu tenho que olhar esse homem em construção, eu tenho que olhar esse homem em processo. Ao mesmo tempo, você tem o dadaísmo, que é uma arte de 1916 a mais ou menos 1921. Você tem um exemplo de uma escultura famosa do Marcel Duchamp, chamado A Fonte, que, na verdade, pegou um mictório e colocou ali e disse que é a fonte. Aí você fala, poxa, mas isso não é arte. Então, essa é a proposta do dadaísmo, ser uma anti-arte. A proposta do dadaísmo, entre outras coisas, é romper com aquela imagem que você tem da arte, é você ressignificar o objeto, é você questionar o estatuto e o papel da arte. E aí, claro, isso faz sentido talvez para nós menos do que na época. Lembra? Para que uma poesia no meio da guerra? Para que uma pintura no meio da guerra? Então os artistas começam a entender que não é somente a representação do real, até porque o real é doloroso, até porque o real é um real do sofrimento. Então eu passo agora a reproduzir uma nova maneira de olhar esse real. Eu começo a questionar a validade desse real. Então o dadaísmo é quando eu olho para isso, eu falo assim para você, é um mictório. Você fala, não, é a fonte. Então, peraí, o que faz da arte ser arte? Por que ele, ao fazer isso, a gente chama de arte e quando eu faço não é? Essas discussões é que estão por trás do papel da arte. E faz todo sentido um cara como o Leon Denis, que, embora reflita sobre vários temas, também se ocupe num tema como a arte. Ele poderia não falar dela. Quando eu pego o Leon Denis, por exemplo, no problema do ser e do destino, ele se ocupa com determinadas questões. Por que ele vai estar... Quando o depois da morte são outras questões, no invisível são outras questões. Por que a questão da arte? Porque o Leon Denis, assim como boa parte de um pensamento europeu, e especificamente francês, não viam a arte simplesmente como uma reprodução de algo, viam a arte como uma forma de conhecimento. Eu aprendo algo pela arte, ok? Bom, por outro lado,
as distorções cromáticas do expressionismo. Então, eu coloquei aqui um quadro famoso do Munch, chamado O Grito. Nesse quadro, o que você está vendo é a angústia de um homem. Então, o expressionismo, ele, como o próprio nome diz, ele é a expressão das emoções do eu para o mundo. Então, é o que você sente, é como você sente algo e você reproduz. Mais uma vez, um aspecto de subjetividade. Nota que o expressionismo, ele nega esses postulados do materialismo, do racionalismo especificamente. Por que do racionalismo? Porque agora eu trabalho com a falta da lógica. Então eu pego esse homem gritando, ele fica distorcido, ele fica sinuoso, e você vê o grito que sai dele vai emanando para os espaços. Aquela angústia vai tomando o próprio universo, vai transformando a realidade que está ao redor dele. E aí, por fim, a libertação do inconsciente no surrealismo. Aqui é uma imagem do Salvador Dalí. Salvador Dalí, o principal nome do surrealismo, e ele tinha uma técnica interessante, porque ele misturava, né? Então, ele se vale dos elementos surreais, ele se vale dos elementos do realismo para tirá-los dessa lógica do raciocínio. Bom, qual é o impacto disso? Muito influenciado pelas teorias de Freud, o Salvador Dalí, ele usa a pintura como forma de alcance dessa subjetividade. Então, para Freud, quando você mergulhava no inconsciente, você podia perceber ali determinadas pulsões existenciais e como isso moldava, eventualmente, o seu pensamento ou o seu comportamento. A pintura seria uma forma de atingir isso, a arte seria uma forma de atingir isso, quando, por exemplo, tem uma escrita, por exemplo, desenfreadamente. A arte pode ser um fenômeno desse, quando, por exemplo, eu consigo refletir, consigo criar, consigo imaginar e consigo pintar concretamente, talvez, uma emoção. Então, nesse contexto, só para que a gente possa voltar ao Leon Denis e já nos direcionarmos para o fim, nesse contexto, a obra O Espiritismo na Arte está exatamente, foi publicada exatamente em todo esse estado de coisas. Período entre guerras, reflexões sobre a arte, reflexão sobre o homem, reflexão sobre o mundo. E esse contexto sócio-artístico, cultural, molda como o Leon Denis vai ver a arte. Então, nesse lugar, ele diz, a arte espírita, ou melhor, o espiritismo na arte, fundamenta é um postulado artístico, ou seja, o espiritismo é uma epistemologia, é uma forma de conhecimento que eu aplico na arte, porque a arte precisa ser a busca para Deus, porque é nessa busca para Deus que eu desenvolvo o homem e aí atinjo o seu objetivo da reencarnação, que é atingir o progresso, ou, quer dizer, pelo progresso, atingir a felicidade e fazer parte das obras da criação. Bom, já termino por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que, em alguma medida, vocês tenham entendido como esses contextos socioculturais e artísticos vão fundamentar a leitura de Leon Denis. E a partir de agora, a partir de hoje, a gente já consegue analisar parte a parte o livro, uma vez que nós já entendemos em cima do que ele se sustenta e olhando para o que Leon Denis tenta construir a sua arte, tá bom? Pessoal, obrigado pela presença de todos, obrigado por vocês terem ficado aqui conosco, continue a acompanhar e estudar com a gente no Leon Denis Online, ali tem um material muito vasto e muito rico para a gente estudar, tá bom? Muito obrigado, que vocês tenham uma excelente semana e estamos aqui sempre. Tchau, tchau.